Bonita paisagem, não? Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre profundidade. Então não sai daqui porque nós já começamos o Estudando a Bíblia. Qual o seu nível de profundidade com Deus? Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Ezequiel 47. Eu vou ler alguns versículos do 1 ao 13 e a minha versão é a Nova Versão Internacional. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava à cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. Esse texto fala sobre o profeta Ezequiel sendo conduzido a um lugar de águas santas, águas que trariam bênçãos às tribos de Israel, agora reunificadas, que seriam alocadas ao longo das terras banhadas por essas águas santas. Perceba que o profeta é levado às profundezas das águas santas e a cada 500 metros essa profundidade tende a aumentar, começando nos tornozelos, depois joelhos, depois cintura, até chegar a um ponto que ele não consegue mais ter o domínio dos pés no solo. Para poder se movimentar, ele precisa nadar. O profeta continua descrevendo que a água, ela é santa, ela é próspera, ela traz prosperidade, ela saneia a água salgada do mar. Os pescadores podem pescar em abundância, árvores crescem e os frutos nunca se acabam. Todas as pessoas que moram próximo a essa água, elas são ricas, elas são abundantes, porque a água, ela é santa, porque ela sai do altar. E nessa atmosfera, Deus fala ao profeta sobre a herança das terras ao longo dessas águas, herança essa que seria dividida entre as tribos de Israel. Essa terra era terra próspera, porque era banhada por águas santas. E aqui claramente nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida e saber até onde nós queremos chegar. Quem não deseja um lugar assim, próspero, cheio de vida, com fartura, com comida, com cura o tempo todo? E claramente aqui pela narrativa nós percebemos que um lugar assim existe e é um lugar próximo ao santuário de Deus, onde há vida e vida em abundância. Mas percebemos aqui por esta narrativa que o profeta, para alcançar este lugar de prosperidade, precisou avançar ao longo do rio, um rio diferente que partia do altar, partia do santuário. E o que significa isso? O rio significa o Espírito Santo de Deus, que pode conduzir o ser humano no conhecimento de Deus. E esse conhecimento pode ser superficial ou profundo. Percebam que o profeta ele é conduzido, mas ele precisa ir por vontade própria. E quanto mais profundo ele vai, menos estabilidade ele tem. Quanto mais profundo ele vai, menos ele consegue se equilibrar e ter o domínio do próprio corpo.
A cada 500 metros de distância, ele vai ficando cada vez mais instável em si, até chegar a um ponto que ele não consegue mais tocar os pés no chão, tendo que nadar. Eu imagino nesse momento ele totalmente instável em si, porém totalmente envolvido por aquelas águas santas. Se as águas são o conhecimento de Deus, significa dizer que o Espírito Santo quer lhe conduzir a um lugar absurdo de conhecimento. Mas é você quem precisa ir, se deixar levar por esta condução do Espírito Santo. É você quem decide até quanto você quer mergulhar, até onde você deseja ir, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, naquilo que Ele fez por você, naquilo que Ele quer fazer através de você nesta terra. Existem muitos irmãos que não querem sair da margem, não querem adentrar, têm medo de adentrar nas profundezas do conhecimento de Deus, não querem se deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vão aos cultos uma vez por semana, lavam os pés, as mãos, talvez o rosto, querem só ter a certeza de que Deus está ali, mas não querem deixar de se apoiar nas suas próprias forças. Existem aqueles que avançam um pouco mais, que se atrevem a ler a palavra, a estudá-la um pouco, porém não querem deixar de se apoiar nos próprios pés, não querem romper em fé e saber o que Deus tem de mais para si e para sua família. Existem aqueles um pouco mais audaciosos que querem viver uma vida de dependência de Deus, estão buscando viver na dependência de Deus, mas caem lá, querem tomar decisões de acordo com o que lhes parece natural. Ainda conseguem sentir o solo debaixo dos pés, mas estão buscando a Deus, estão em um processo de santificação. Mas existem aqueles irmãos que já mergulharam de cabeça nas águas do conhecimento de Deus. Estão totalmente direcionados pelo Senhor. Não se apoiam nos seus próprios pés. Não ousam tomar decisões por conta própria. Estão direcionados em conhecer a Deus e a sua vontade para as suas vidas, através da leitura profunda da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, através da oração, através do jejum. Estão mergulhando nas águas do conhecimento de Deus e já colhendo os frutos dessas águas santas. Vocês percebem que tudo é um processo, mas para cada etapa é necessário uma ação da sua parte. Deus deseja lhe conduzir com ternura ao conhecimento dele, mas é você quem decide até onde deseja ir. Agora eu pergunto para você, em que nível nessas águas você está? Ainda na margem ou se deixando levar às profundezas do conhecimento de Deus? Observe Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Que inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Claramente percebemos que Deus é profundo em sabedoria e conhecimento. É algo inexplicável aos olhos humanos. Aos olhos humanos, naturais. Observe 1 Coríntios 12, 6, 10. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Percebam que a nós, os filhos de Deus, é revelado o que Deus preparou.
por meio de Cristo Jesus. O homem natural não consegue compreender isso. O homem que vive de acordo com o que o mundo dita, de acordo com as ciências e filosofias humanas, não consegue entender. E realmente não, porque não possuem o Espírito Santo de Deus. Só aqueles guiados pelo Espírito Santo de Deus podem ser dirigidos às profundezas do conhecimento do nosso Deus, através de Cristo Jesus. Você consegue compreender a dimensão disso? Só o homem cada vez mais maduro pode conseguir enxergar cada vez mais as riquezas da graça do Senhor Jesus. Precisamos nos deixar conduzir cada vez mais pelo Espírito Santo às profundezas do conhecimento de Deus e usufruirmos daquilo que Deus tem preparado para nós através de Cristo Jesus. O profeta se deixou ser conduzido e viu o que aquelas águas representavam para as 12 tribos de Israel. Assim como ele se deixe ser conduzido cada dia mais, cada vez mais pelo Espírito Santo e veja o que Deus tem preparado para você. Leia a Bíblia, dedique-se ao estudo da palavra de Deus, ore diariamente, medite, peça sabedoria ao Senhor, mergulhe no conhecimento de Deus, vá além das visitas semanais à igreja, pratique o jejum, procure saber aquilo que Deus quer que você faça diante das situações que lhe são colocadas. As águas vindas do santuário, elas irrigam, elas frutificam, elas curam. Então se deixe inundar por essas águas e deixe que seu casamento, seus relacionamentos, sua escola, seu trabalho, sua faculdade sejam totalmente banhados pelas riquezas dessas águas. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.